Bom dia, amigos. É com muita alegria que eu venho mais uma vez até vocês, com muita gratidão, até com uma certa reverência mesmo, pela confiança, pelo interesse, pela bondade com que vocês se põem em comunhão comigo nessas lives. Eu quero dizer para vocês que hoje eu quero fazer alguns lembretes que quem já está comigo desde o início sabe muito bem. E quais seriam esses lembretes? Primeiro, este canal é um canal de educação cósmica. O que é isso? É um canal que busca contribuir para o desenvolvimento de uma mentalidade de cidadania cósmica, uma cidadania inclusiva. E por inclusão eu chamo todos os seres deste planeta, quer sejam minerais, vegetais, animais, hominais, os chamados espíritos elementais da natureza, os anjos, arcanjos, enfim. Deste planeta, que é o planeta em que nós habitamos e conhecemos, viemos para cá há muito tempo, degradados, de diferentes orbes, porque ninguém dentre a nossa geração é autóctone da Terra. Viemos exilados, alguns vieram até por missão mesmo, como Jesus. Então é isto que nós precisamos difundir para essa nova Terra que se apresenta aqui mais ou menos há 3, 4 décadas e que estará implantada depois de uns 5 séculos, creio eu. Então, o que nós estamos fazendo nessa oportunidade do ano 2025? Estudando este livro, o Evangelho de Tomé, o Elo Perdido, que é um evangelho cuja autoria é atribuída a Tomé, é atribuída, não pode ser confirmada, assim como os evangelhos de Marcos, Mateus, João, não pode também ser atribuída a eles. Por quê? Porque já se passaram tanto tempo, não se tem conta de que eles escreveram alguma coisa. Paulo sim, temos certeza da autoria dele, mas Paulo não foi incluído dentre os apóstolos oficiais, dentre os evangelistas oficiais. Então o que nós temos mesmo são os 4 evangelhos conhecidos: Marcos, Mateus, João e Tomé, e os outros, como o evangelho de Maria Madalena, como o evangelho de Maria de Nazaré, o próprio evangelho de Tomé, Felipe, foram considerados falsos, apócrifos, sem assinaturas. E o evangelho de Tomé, ele foi rejeitado, foi por isso, por evitar perseguições de seus seguidores, até escondido, ocultado em terras do Alto Egito de Nag Hammadi, e descoberta em 1945. E que tipo de evangelho é esse? É chamado o evangelho que retrata o cristianismo primitivo, que é o cristianismo do primeiro século, dos primeiros anos que Jesus passou aqui em Nazaré ou na Palestina. Mas por que ele foi rejeitado? Sempre é bom um pouco de história. Eu gosto muito de história. Eu pesquiso ainda na história da educação, na história das religiões, das culturas. Ele foi rejeitado porque no século III, Constantino, imperador de Roma, eu já disse em outras lives, eu estou recapitulando para quem chega hoje, resolveu oficializar o cristianismo como religião única no seu império. E claro que seu império naquele tempo era global, com as terras que naquele tempo eram conhecidas, mas hoje não seriam globais. Mas por que ele decidiu isso? Ele decidiu porque ele percebeu no século III,
300 anos após a morte de Jesus, o assassinato de Jesus, a força das ideias que esse homem implantou no mundo conhecido. E por que ele ficou impressionado com essa força? Porque ele lutava internamente no seu reinado com dissensões, com revoluções, com movimentos separatistas dos povos subjugados. Então ele percebeu assim, bom, se esse pessoal morre por uma ideia, se eles morrerem pelas minhas ideias, vai facilitar muito o meu domínio político, econômico, social, cultural, etc, etc. E assim ele oficializou. Isso era século III depois de Cristo. 300 anos depois de Jesus, as ideias dele ainda impressionavam pela força, pela observância, pelo desenvolvimento espiritual, moral, sentimental dos seus seguidores. Então ele fez reunir, no ano 325, o famoso Conselho de Nicéia para unificar o que seria chamado depois de cristianismo, porque na verdade, na boca de Jesus nunca houve essa palavra cristianismo, papado, catolicismo, esse tipo de conceitos que vieram sendo construídos depois. Então, esses importantes figuras do cristianismo, vou usar essa expressão que até hoje vigora entre nós a partir de 325, para estudar e determinar, de acordo com as vontades do imperador Constantino, o que seria considerado verdadeiro, canônico, esse é o sentido de canônico que eu estou usando, e o que seria considerado apócrifo, falso. Então o Evangelho de Tomé e aqueles outros que eu já citei foram completamente renegados. E seus seguidores, seus estudiosos, passaram a ser perseguidos. Se estivéssemos lá e tivéssemos pego o texto atribuído a Tomé, atribuído, porque não sei se a escrita, ninguém sabe, foi de Tomé mesmo. E o Evangelho de Tomé, ele é muito parecido com o budismo. É um evangelho aqui estudado nesse livro, e esse evangelho está na parte final do livro. Se vocês não quiserem baixar pela internet, na parte final deste livro tem os ditos, porque é um texto escrito e Jesus disse, ou seja, ele está todo construído com base em falas de Jesus. Até quando a gente lê mesmo alguns textos dessa época, e hoje não tem só esse texto, tem os achados de Qumran, tem os achados de Nag Hammadi, todos da década de 40, 45, 46, que falam de palavras de seres que conviveram com Jesus. Então nos despertam, nos dá interiormente um sentido mesmo de reverência, de respeito, de até admiração de nós termos hoje recursos científicos, gráficos, virtuais, de estar ouvindo palavras de quem conviveu pessoalmente com Jesus. Então ele é escrito, o Evangelho de Tomé, em sentenças ética-morais. E hoje nós estamos estudando o capítulo 6 desse livro que eu acabo de mostrar, que é um livro muito sintético em termos assim didáticos, de passar a ideia do cristianismo primitivo. Lembrando sempre que a palavra cristianismo foi ganhando força no decorrer da história, no decorrer das culturas. Então nós devemos desprezar o Evangelho de João, que faz uma verdadeira apologia à figura de Jesus, porque João, como os que o seguiram também, era verdadeiro, como é que eu vou dizer?
idólatra de Jesus. Não. E qual que foi então o valor de Constantino e seus bispos, do Concílio de Nicéia, depois o Concílio de Constantinopla, que corroboraram as ideias do primeiro concílio? Foi unificar, porque no tempo de Constantino ainda tinha vários evangelhos, vários, né? Então ele unificou, tanto é que criou-se a expressão também, vigente até nós, catolicismo, que é do grego significando junção de todos, a união de todos. Então eu acho que o valor foi de não deixar morrer a simplicidade, a amorosidade do que foi dito no ano 1 de Jesus. Não sou contra nenhum dos evangelhos, mas eu gosto de pesquisar em todos. Aliás, a Bíblia, os evangelhos são pontos de pesquisas didáticas mesmo, até de métodos de ensino. Pode-se ensinar hoje a partir de ditos que a ciência ou a linguística chama de logion, com base nesses ditos. São uma linguagem didática. A linguagem de Jesus era de tal forma didática que a parábola, os mitos, poderiam ser interpretados e entendidos de acordo com a maturidade consciencial e intelectual de cada um. E a partir então, vamos voltar ao Concílio de Nicéia, e depois nós também podemos passar, não hoje, pelo Concílio de Constantinopla, do que foi inserido nos evangelhos canônicos e o que não foi inserido no evangélico que os pesquisadores consideram o mais puro, no sentido de ser mais fiel à simplicidade, à facilidade didática apregoada e vivenciada por Jesus, o evangelho gnóstico de Tomé. Muito que bem. No evangelho de Tomé, Jesus não é Deus, como de fato ele não é mesmo. Seria um contrassenso imaginar que Deus, energia suprema, que escapa até ao nosso entendimento, uma energia cuja centelha divina, centelha, porque se ela habitasse 1/10 dela num pedaço de mesa, num ser humano, num ser animal ou vegetal, ele seria desmaterializado mais rápido que o fez uma bomba atômica. Então, Jesus não é o Deus encarnado, não é o Deus materializado. Jesus, eu antecipo, ele é a energia encarnada, sublime também, mais fiel, mais próxima, mais condizente com a bondade e os poderes que existe na energia universal, denominada por nós Deus, que é a energia organizadora de todos os multi-universos, certo? E eu acho até que seria muito didático, mais didático, depois que eu fiz essa revisão histórica, que eu já antecipei o final dessa live, porque essa live vai se chamar Jesus não é Deus. Alguém um dia disse: Mestre, sois deuses? Ele respondeu: não. Alguém falou para ele: Mestre, ou Jesus, ou você é bom, você é um Deus. Ele disse: bom e Deus, só meu Pai o é. Então, a partir da escolha política do Concílio de Nicéia, Jesus passou a ser considerado Deus. E mais, outra inserção que não havia antes, do ano 325. A crença, eu não sei se é mistério que fala, o dogma da Trindade.
do Deus, que ao mesmo tempo é o Filho e que ao mesmo tempo é o Espírito Santo. Então, olha o que diz Paulo. A submissão do Filho, do Pai, a submissão do Filho, no caso Jesus, ao Pai, é corroborada por Paulo de Tarso quando este afirma em uma carta que Jesus intercedeu por nós junto a seu Pai. Portanto, o Pai é o Deus, Jesus é o Filho, mas não é Deus. Aliás, ele pedia intercessão junto ao Pai, porque se ele fosse Deus, ele não precisaria pedir, certo? E em outros textos, por exemplo, Jesus fala, meu Pai e vosso Pai, quer dizer que são outras energias, embora de orientação energética e criação energética divina. Outra coisa também que é difícil para nós aceitarmos é que essa divindade energética que está no interior de todo nós, que quando conquistada, depois de um amadurecimento milenar e de um esforço também milenar, ela nos leva a estarmos no reino de Deus, que é a suprema paz e alegria de consciência. Então, o Tomé não trata desse ponto, ele trata do autoconhecimento para que se chegue à essência divina. E assim mesmo nós vamos chegar numa essência onde nós seremos divinos, mas não deuses. Nós seremos uma fagulha de Deus, porque Jesus disse, sois perfeito como vosso Pai e meu Pai é perfeito. Então são pessoas, vamos chamar de pessoas, mas estou falando de energia, distintas uma das outras. Então, o que aconteceu com o Evangelho de João, na ênfase de que todos seguissem Jesus, seguissem, acreditassem, não entendessem? Ele não teve essa intenção também de falar, não, entendeu, não entendeu, apenas creia, você será salvo. Aliás, a salvação não existe. Jesus nos salvou. Jesus, com os seus ensinamentos, ele libertou. E quem se libertou? Aqueles que vivencialmente tinham já experiência reencarnatória no tempo de cada um para que isto acontecesse. Mais tarde, alguém, até materialista, falou que tudo depende de uma consciência possível. E isso é muito verdadeiro no que se concerne ao desenvolvimento espiritual. Embora quem escrevesse isso batalhasse para que se fomentasse no meio das massas a descrença numa energia divina, que um dia vai tornar cada vez maior, mais divinas, as pessoas que assim se esforçarem. Isso é interessante, mas João, naquela ênfase de não, crede ou não serás salvo, ele entra em choque com dois conceitos gnósticos, conceitos de Tomé. Tomé e todos os outros primitivos que conviveram naqueles 3 anos ou dali para frente, ouvindo, escrevendo os ditos de Jesus. Ele entrou em choque quando ele diz que quem não crê será condenado, não será salvo. Salvação não existe, existe a auto-libertação. Hoje, as modernas didáticas falam que ninguém ensina ninguém, desperta para o conhecimento. O conhecimento é intransferível, ninguém põe dentro da cabeça do outro. Que bom que fosse, nosso filho não seria viciado, nosso irmão não seria ladrão, nós não seríamos maledicentes, porque alguém pôs isso na nossa cabeça que não deveria acontecer. Tá, o primeiro choque é esse, é a crença pela fé cega em gnosticismo, em Evangelho de Tomé, é a crença pelo entendimento e a busca desse entendimento
olha o que, olha a outra oração, se evidenciar na prática. Porque também, não sei quem disse isso, acho que é Huberto Roden, não basta toda a ciência comprovada no bisturi ou na lâmina do microscópio, não adianta toda a ciência do mundo se não tiver a ciência no sentido do conhecimento, o autoconhecimento. É nesse sentido que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, João entra em contradição, em oposição, João e suas ideias, as ideias atribuídas a João também, né? Sempre vamos deixar essa ressalva. 2000 anos a mais, 2025, com relação ao século I, nem sabemos, não podemos afirmar, esse texto é realmente de Tomé, é ele que escreveu. Não podemos afirmar, esse texto foi João que escreveu. Se alguém puder afirmar, não pela fé cega, mas já tiver lido com um texto antigo, eu gostaria muito de saber, que ainda hoje sou professora pesquisadora, e um pesquisador não pode ter chapéu na cabeça, ou seja, tem que ter cabeça aberta para examinar o que lhe cai às mãos. Até eu peço licença, fazer um parênteses, explicar para vocês o tempo, às vezes, que eu gasto de um intervalo para outro, eu já expliquei também, é tempo estudando, concluindo pelas convergências ou divergências, pesquisando autorias, as fontes, se verdadeiras ou não, e principalmente esperando uma orientação que me chega de outras energias, vocês podem chamar de parapsicológicas, mediúnicas, do que você quiser, de uma intuição que fala, não, esse tema é agora, aquele se deixa para depois. De repente eu tenho temas que eu gosto muito, por exemplo, esse que Jesus não salvou, né? É uma expressão que, se não for bem distendida e entendida, pode levar assim a uma apostasia muito grande, não é? Uma blasfêmia, não é isso. Então, outro choque entre Evangelho joanino e Evangelho de Tomé. É a questão mesmo da salvação e libertação. Em Tomé é libertação, em João a salvação, e não salva. Em João, Jesus é Deus. Em Tomé, Jesus é o que mais representou Deus e naquele tempo e até hoje. Eu acho que eu já posso encerrar, porque eu já falei do aspecto político, histórico do cristianismo, as inserções e como é que eu digo? As retiradas que foram feitas por ordem de Constantino para consolidar-lhe o poder político, econômico, social. Como inserção, falei do credo da Santíssima Trindade, que não tem base científica nenhuma. E lembrando, para finalizar, que João também, eu não gosto de usar a expressão João, que o evangelho atribuído a João criou a imagem de Tomé como uma imagem de incredulidade, de ignorância total, até de desrespeito com os ditos de Jesus, os ditos jesuíticos, vamos dizer assim. Não é isso. Isso foi também introduzido no dito concílio do século 325, no ano 325, século III, para corroborar, reafirmar o desvalor de Tomé como alguém ignorante que precisava pôr os dedos nas feridas de Jesus para crer que ele estivesse conversando com todos e que Jesus, segundo mesmo Tomé, tinha um corpo que atravessava paredes, e como os outros também, como Paulo.
Portanto, não era um corpo materializado, era um corpo fluídico, em que as feridas também eram materializadas para confirmar a crença que aquele era Jesus, não somente para Tomé, porque Tomé nunca precisou disso para saber que Jesus estava ali em corpo materializado, mas os dos outros. Nesse dia, reunidos, estavam várias pessoas. Então eu vou terminar agradecendo, como sempre faço, pelo carinho, pela atenção, e como é a recomendação final: andai como filhos da luz, porque aquele que anda imprime sinais por onde passa, e aquele que tem luz a partir de uma pequena faísca, como um fósforo, já não é mais escuridão. Tudo de bom.